cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Verso 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. A igreja diga amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa mensagem é a esfera do caos. Pedro, quando escreve, aliás, quando Silvano escreve a segunda epístola de Pedro, que Pedro fala e Silvano escreve. Quem não sabe, Pedro ditou pelo menos 3 livros da Bíblia. O Evangelho de Marcos, porque Marcos era discípulo de Pedro, assim como Lucas era discípulo de Paulo. 1 Pedro e 2 Pedro. Quando Pedro fala, na sua segunda epístola, ele começa a falar sobre os falsos profetas, sobre os falsos doutores e falsos mensageiros de Cristo. E ele começa a falar que Deus será implacável contra esses que ensinam mal a palavra de Deus. Esses que pregam contra os milagres. Esses que creem que o dom da profecia não pode ser também a revelação. Esses que não creem no batismo do Espírito Santo com dom de línguas estranhas. Esses que vivem uma vida apenas legalista. A condenação para eles é decretada. Esses que blasfemam contra o Espírito Santo, dizendo que não existe mais milagres nos tempos atuais. São para esses que Pedro escreve a sua carta doutrinária. E ele usa como exemplo 3 coisas, 3 fatos que aconteceram. Em primeiro lugar, os anjos que pecaram contra Deus e foram lançados em cadeias da escuridão. Onde estão essas cadeias da escuridão? Quando o homem, antes do homem nascer, eu já preguei isso nessa igreja, existia como extensão de Deus na terra, Lúcifer e os seus anjos. Quando eles pecam contra Deus, acontece o que está em Isaías 14, versículo 12, que ele foi destituído do seu cargo e lançado por terra. E Deus mandou dilúvio, e o que acontece? Eles ficaram em cadeias de escuridão. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E por tempos indeterminados, o Espírito de Deus se moveu ali. E Lúcifer, que agora é Satanás, ficou naquele lugar. Depois veio o tempo de Noé. Satanás que andava no meio do povo. E como no tempo de Noé, se você pegar em Gênesis capítulo 6, estudiosos que estudaram Gênesis capítulo 6 diz que a depravação moral e a violência era tão grande nesse tempo que não dava para descrever quão terrível era a apostasia naquele tempo. Deus enviou o quê? O juízo. Agora estamos no tempo de Ló. Ló, para quem não sabe quem é Ló, Ló era um caldeu. Ló morava na terra de Uz. Ló era contemporâneo de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Ló era vamos dizer, um acidente de percurso. Na verdade, Ló não era para ter ido com Abraão para aquela peregrinação. Porque Deus falou para Abraão, olha, sai da sua terra e da terra da sua parentela. Eu não quero que os seus parentes te influenciem, Abraão. E Abraão levou Terá, o seu pai que morreu no meio do caminho, e levou Ló também. Às vezes, irmão, nós trazemos prova para a nossa vida. Que Deus diz, vai fazer a obra. Você vai fazer a obra com quem é adúltero, com quem é mentiroso, com quem não serve para andar com você. Deus está dizendo, para você não passar luta, ande com pessoas santificadas ou somente obedeça a voz de Deus. Ló, meus queridos, foi uma consequência. Se Abraão cometesse esse erro, nunca saberíamos de Ló. Ele ficaria em Ur dos Caldeus, servindo Marduk e respeitando todos os heróis da sua cultura. Mas aqui no capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 6, Pedro, quando prega sobre o juízo contra os ímpios,
ele fala que Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-a para exemplo aos que vivessem impiamente. O que eu quero dizer para vocês? Quando Ló chega para em Sodoma e Gomorra, ele viu, irmão, um lugar lindo. As planícies de Zoan era um lugar verdejante. Sodoma e Gomorra seria aqui no Brasil, trocando em miúdos, a cidade de São Paulo. Eles eram ricos em betume, que seria argamassa, e eram ricos em sal. Por isso veio a expressão salário. Recebo o meu salário. Eles pagavam as pessoas com sal. Sal não era comum como você vê hoje. Sal era uma porção diária do pagamento daquele que trabalhasse assalariado. O povo de Sodoma e Gomorra era tão grande, se você pegar em Gênesis 14, quando alguém sitia aquela cidade e leva eles embora, quando Abraão vai lá salvá-los, o que acontece? O rei Bera diz assim, pode ficar com a nossa riqueza, a gente consegue mais. Como que ele diz, confiamos no nosso tato. Sodoma e Gomorra é hoje as grandes capitais brasileiras, são as grandes capitais do mundo. Sodoma e Gomorra é hoje Amsterdã, que é uma das capitais do homossexualismo. Sodoma e Gomorra é hoje São Paulo, com seus milhões de São Paulinos, cujo coração ferve pelo homossexualismo. Na cidade de Sodoma e Gomorra, muita gente pensa assim, Sodoma e Gomorra era uma aldeia, onde as pessoas não tinham consciência do que é sexo, então mãe fazia sexo com filho, e filho com mãe, e homem com homem, mulher com Sodoma e Gomorra tinha consciência do que era comércio, o que era religião. Eles tinham consciência como nós. Se fosse hoje, teria tecnologia também. Sodoma e Gomorra é hoje o que vivemos, um mundo apóstata. O mundo que esse dia botaram no Facebook assim, lá no meu. Só quem não tem preconceito vai curtir duas mulheres se beijando. Eu falei, só quem concorda com o pecado vai curtir isso aí. E eu coloquei outra publicação. Irmãos, o que tem de crente que curte essas coisas? Crente que diz assim, mas viveu